1 Tessalonicenses, capítulo 3. Todos acharam? Amém? Então vamos, meus irmãos, juntos, com muita reverência, fazer a leitura pública das Sagradas Letras. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportamos mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzem, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando boa notícia a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam as boas recordações de nós. Desejamos ver-nos assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dEle, por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-lo pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os santos. Mediante esse trecho bíblico, essa rica perícope, o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o tema: alegria e sofrimento por causa dos irmãos. Mas antes de introduzir e antes de expor verso a verso, vamos, por gentileza, orar. Curva essa cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é conveniente a nós, não, Senhor. E sim o que o Senhor quis ao inspirar o apóstolo Paulo nesses escritos. Eu oro também pelos meus irmãos que estão aqui, em casa, ou vão ver posteriormente, que eles tenham um coração, Senhor, com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e os frutos vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, Senhor, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Alegria e sofrimento por causa dos irmãos. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Eu não sei com qual motivo você veio aqui hoje. Muitos talvez saíram de casa porque precisava de um milagre. Muitos saíram de casa porque estavam com um problema no seu casamento. Muitos saíram de casa porque estavam com as suas dores internas latentes. Eu não sei o que te trouxe aqui. Mas um convite que eu quero fazer para você é que, independente do que te trouxe aqui, e principalmente se for o seu eu, que você por alguns instantes deixa de lado,
Essa mensagem vai nos convidar a deixar um pouco de olhar para nós mesmos e olhar para o nosso próximo. Vai nos levar a um lugar de ficar triste pelos diagnósticos que nos cercam, talvez mesmo a nossa vida estando perfeita, e também a se alegrar com as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo que em nossa vida talvez as coisas não estejam tão boas. Essa mensagem vai deixar o nosso egocentrismo de lado e vai nos convidar a olhar para o lado, olhar para o próximo. Tristemente, infelizmente, desde o momento que a teologia demoníaca do coach ganhou os púlpitos, o que mais tem se falado é: pense em você, nos seus sonhos, nos seus planos, ganhe e liberte do seu gigante. Ande só com pessoas boas, com pessoas fortes como você. Mas esse não é o convite do Evangelho. O convite do Evangelho é olhar para o outro. E você sabe um dos momentos centrais da nossa fé que nos convida a fazer isso? A Santa Ceia do Senhor. Santa Ceia nos convida a olhar para o passado, para tudo que Deus fez por nós e nos tirou, para olhar para o futuro, entender que Ele vai nos buscar, olhar para dentro para saber como está a nossa vida, mas também olhar para o lado, para saber como estão nossos irmãos. Não existe Santa Ceia do Senhor sem comunhão um com os outros. Como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, não é a Santa Ceia do Senhor que estamos celebrando. O Evangelho vai te convidar a pensar no outro, e não somente em você. Essa religião e filosofia humanista só fala do seu sonho, dos seus planos e do seu eu. Mas o apóstolo Paulo em Filipenses vai nos convidar a colocar os interesses dos outros na frente dos nossos interesses. Não é que nós não temos que ter interesses, sonhos e planos, mas nós não temos que focar somente no nosso, porque a nossa fé não é uma fé individual, a nossa fé é uma fé coletiva, fraternal, em unidade. Por isso, infelizmente, porque talvez nós fomos contaminados por esses períodos turbulentos que estamos passando como igreja, é muito pertinente voltar o nosso coração para o cerne do Evangelho, que é se preocupar com o próximo. O cristianismo não é egocêntrico, o cristianismo é outrocêntrico, o outro está na frente do eu. O nosso Deus nos ensinou isso, quando Ele abriu mão de sua glória, quando Ele suou sangue no Getsêmani, mas Ele cumpriu o seu propósito, para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida e vida em abundância. Eu sei que talvez não é uma mensagem que queremos, mas é uma mensagem que precisamos. Nesse trecho bíblico, então, meus irmãos, nós vamos ver momentos de sofrimentos e de alegria na vida do apóstolo Paulo. E qual que era o motivo desses sentimentos de tristeza e de alegria? Os irmãos de Tessalônicas. Quando Paulo, ele não tinha notícia sobre esses irmãos e estava acontecendo uma perseguição nessa cidade, Paulo se desesperava, Paulo se entristecia, Paulo sofria. Mas quando Paulo recebeu boas notícias, mediante o envio de Timóteo, Paulo se alegrou, mesmo Paulo também passando pelas suas próprias perseguições, mesmo Paulo passando pelas suas dores, ele conseguiu se alegrar com as outras pessoas. Paulo, ele faz algo que eu, principalmente, mas vocês e qualquer pregador deve fazer. Ele vivia o que ele pregava. Em Romanos, capítulo 12, verso 15, ele escreve: alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Esse verso que nós lemos e vamos expor, é o cumprimento desse verso de Romanos. Paulo falou para a igreja de Roma, mas ele viveu isso na prática. Ele chorou pelos Tessalonicenses e ele sorriu pelos Tessalonicenses. Então, meus irmãos, que esse sermão possa nos levar a ser igreja de verdade, a chorar com os que choram e estão nas suas tribulações. Nós não podemos ser indiferentes. E também a se alegrar com os que se alegram. Nós não podemos ser invejosos. Que o Senhor possa alinhar o meu e o seu coração. A gente vai dividir alguns trechos aqui essa mensagem. E o primeiro delas eu quero refletir sobre o verso 1 e o verso 5. Quando o apóstolo Paulo envia Timóteo a essa cidade. Paulo, no final do capítulo 2, ele relata nessa carta que tinha sido impedido por Satanás
de ir nessa cidade. Nós não sabemos como, o apóstolo Paulo não nos traz essa realidade. Mas olha, meus irmãos, como nós temos que ser um pouco mais pé no chão e parar de ser místico. Satanás estava impedindo, o apóstolo Paulo tinha clareza disso. E o que o apóstolo Paulo fez? Se fosse na igreja contemporânea, ia fazer 7 domingos de culto, campanha de culto, ou ia pegar o sal grosso de algum lugar, ia dar 7 voltas aí na Lagoinha, ia fazer umas loucuras aí que as pessoas têm feito. O que o apóstolo Paulo fez para vencer essa batalha espiritual? Enviou Timóteo. Ah, está me impedindo, Satanás? Tá bom, vou enviar o Pedro. Vai lá, Pedro. E o Timóteo foi. Olha que tem muitas coisas que é muito mais práticas que nós imaginamos, e infelizmente nós somos místicos. Porque isso dá o êxtase, isso dá o aplauso. Coisas que nem estão na Bíblia, mas nós queremos fazer na nossa caminhada cristã. Não, meus irmãos, a fé cristã é simples. Eu e você que complicamos em muito momento. Ah, Satanás, você está me impedindo? Tá bom, vou mandar Timóteo. Então Paulo mandou Timóteo. Algo que me chama a atenção no envio de Timóteo é que o apóstolo Paulo, ele enviou, meus irmãos, o seu melhor. Quando você, ou eu, ou qualquer pessoa, retém o melhor que temos, é porque nós estamos cultivando um reino pessoal e não um reino de Deus. Mas quando estamos servindo o reino de Deus, nós enviamos o melhor. O melhor cooperador do apóstolo Paulo era Timóteo, e mesmo assim, Paulo o envia. Timóteo era importante para Paulo e para a vida de Paulo, onde eles estavam. Mas Timóteo seria mais importante mediante essa igreja que estava precisando. Será que você tem coragem de enviar o seu melhor para que alguém possa ser suprido? Ou você só quer reter para você? Não, tem que ficar comigo aqui para sempre. Senão é a fé cristã. Jesus enviou, o apóstolo Paulo enviou, Barnabé enviou. Eu e você também temos que enviar. Se você talvez é um líder de GC, tem pessoas que te cercam, gente boa, já é crente, já está capacitado, envia logo essa pessoa para ela frutificar e abençoar outras vidas. Eu nunca, meus irmãos, vou ficar triste quando alguém sai da igreja, nossa, Batista Lagoinha, para ir para outra igreja, para outro lugar, para frutificar. A minha tristeza é quando alguém sai para se desviar do caminho, para fazer coisas erradas. Mas se está indo para frutificar, amém, meus irmãos, nós não somos a única igreja, não. Tem muitas igrejas maravilhosas por aí. Nós somos uma delas, cremos. Amo minha igreja. Mas o reino não é pessoal, o reino é de Deus. Eu não sou dono de nenhuma ovelha. Eu sou pastor das ovelhas de Jesus. Nem minhas ovelhas são. Eu e você temos que entender essa realidade. O apóstolo Paulo nos ensina. Mas qual que foi o motivo do envio de Timóteo? Vamos ler o verso 1 mais uma vez comigo? Está escrito assim. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Esse verso, meus irmãos, é muito lindo, que mostra a preocupação do apóstolo Paulo com os tessalonicenses. Ele saiu fisicamente dessa cidade. Depois você só lê o relato de Atos, capítulo 17, que ele ficou 3 semanas nessa cidade e foi perseguido duramente e teve que fugir. Então ele sai fisicamente dessa cidade, mas o coração dele ainda está lá. É assim, meus irmãos, quando a gente ama algo ou alguém de verdade. Nós podemos até nos separar geograficamente, eu não sei o que a vida nos propõe, o que o nosso Deus faz. Mas quando amamos, o nosso coração ainda está lá, naquele lugar. Por amor dessa igreja, Paulo então abre mão de um grande cooperador chamado Timóteo. Entenda algo, meus irmãos. O verdadeiro amor, o amor bíblico, não é o amor do Instagram ou dos filósofos contemporâneos. O amor da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 13, depois vocês lêem. O amor bíblico nos leva ao sacrifício. Nos leva a abrir mão. Agora você entende por que o seu casamento está acabando. E você fala que ama a sua esposa, o seu esposo, mas você não move uma palha para mudar a situação. Você só pensa no seu umbigo. Ah, não, pastor, ela faz isso. Não, mas o que você faz? Eu e você temos que refletir o que nós podemos melhorar e não apontar o que o outro pode melhorar. Não que o outro não precise, ele precisa também. Mas resolve os seus BO primeiro, os seus pecados, que são muitos.
Meus irmãos, entenda algo: se você fala que ama algo ou alguém, mas não está disposto a abrir mão de alguma coisa por esse algo ou alguém, você não ama. Por isso, quem ama a Deus abre mão de prazeres, abre mão de coisas erradas. Eu sei que é um processo, cada um está no nível da caminhada, tudo bem, mas um dia nós vamos ter que optar: ou Deus ou Mamon, ou os nossos prazeres carnais e pecaminosos, ou a santidade. Um dia a gente vai ter que optar. E o que leva a gente a optar? O amor a Jesus. Por isso, alguém que não conhece Jesus não vai conseguir priorizar Jesus, gente. A gente tem que cair na nossa ficha que muitas pessoas não são convertidas e parar de mentir para nós mesmos. Ah, batizou, pastor. Ah, vem na frente. Isso não significa ser convertido, meu irmão. Eu creio que todos os convertidos vão se batizar e vão vir à frente. Mas tem pessoas que vêm por outros motivos. E nós não julgamos, nós não somos Deus. Mas infelizmente não se converteram. Por isso nós temos que continuar pregando o evangelho para elas, orando por elas. Porque quando elas se converter, aí você vai ver a mudança de vida. Mas aí passa 30 anos, a pessoa está no mesmo jeito. Não teve um encontro com Jesus. Não tem como. Meus irmãos, entenda algo: se você ama algo ou alguém, você vai abrir mão de algo, você vai se sacrificar. O apóstolo Paulo nos ensina então, meus irmãos, que o amor nos leva a pensar no bem do outro antes do que no nosso bem. O apóstolo Paulo, ele estava passando por tribulações também, ele precisava muito de Timóteo, mas ele abre mão de algo bom para que o outro seja beneficiado. O amor nos faz isso. Você que é pai e mãe, eu não sou ainda, infelizmente, serei um dia, mas você que ama seu filho, pai e mãe de verdade, se precisar, você não deixa de comer para o seu filho comer? Você não deixa de dormir para o seu filho dormir? É isso que é amor. Você entendeu o que é amor? Amor é sacrifício, amor é renúncia, amor é abrir mão. E aí que está a pergunta, meus irmãos. Será que você ama as pessoas que você fala que você ama? Porque o amor bíblico não está nas palavras, o amor bíblico está nas ações. Falar, até papagaio fala. É fácil discursar. O convite da fé cristã é viver o que discursamos. Será que você ama mesmo essa pessoa que você fala que ama? E se você ama, o que você tem deixado por amor a ela ou a ele? Porque se você não tem deixado nada, o diagnóstico que você chega hoje, biblicamente, é que você não ama essa pessoa. Por isso, se você fala que ama, comece a amar verdadeiramente. O apóstolo Paulo, a santa e poderosa palavra, nos ensina que o amor nos leva a abrir mão. Marido, esposa, pais, filhos, entenda essa realidade. Que eu creio, meus irmãos, que muitas coisas vão se ajustar na sua vida. Verso 2. O propósito da ida de Timóteo para essa cidade, está escrito assim: e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimos na fé. Qual que foi o propósito do apóstolo Paulo abrir mão de alguém muito importante e enviá-lo para essa cidade? Fortalecer e dar ânimo para esses irmãos. Meus irmãos, será que você pode, com toda a sinceridade no seu coração, Deus sabe se é verdade, falar que você, assim como Timóteo, tem sido um irmão que tem dado ânimo e fortalecido as pessoas? Você tem feito isso? Se alguém precisar de força, é com você mesmo. Se alguém precisar de ânimo, é com você mesmo. Essa reflexão tem que ficar para mim e para você. Algo lindo que esse texto nos ensina é que para Paulo fortalecer e dar ânimo para essas pessoas, ele tinha que enviar alguém. Por quê? Não tinha ligação na época. Antigamente tinha que enviar alguém, ou muito mal uma carta. Mas sabe o que? Porque somos indesculpáveis? Porque hoje, século 21, 2023, nós podemos fazer uma ligação. Nós podemos tranquilamente mandar uma mensagem. E uma ligação sua, meus irmãos, uma mensagem sua pode mudar a vida de uma pessoa.
e você é indiferente. Se for para fofocar de alguém, você manda mensagem. Se for para comentar uma tragédia, você manda mensagem. Se for para brigar, talvez porque pisou no seu carro, você manda mensagem. Mas para edificar, você não manda mensagem. Para fortalecer, você não manda mensagem. Para animar, você não manda mensagem. Meus irmãos, somos indesculpáveis. Paulo mandou alguém muito importante na sua igreja, e nós não mandamos uma mensagem no WhatsApp. Meus irmãos, entenda algo. Só você que talvez recebeu uma mensagem, e essa mensagem mudou sua vida, sabe o quão importante foi. Mas crê na minha palavra, uma mensagem pode mudar uma vida. Eu te amo, um abraço, estamos juntos, pode contar comigo. Uma pregação, não sei, meus irmãos. Você tem o Espírito Santo de Deus para te direcionar muito melhor do que o pastor Jean. Mas uma mensagem pode mudar um diagnóstico. Seja usado por Deus. Se Deus colocou alguém no seu coração, na sua mente, não é à toa, não. Não é para você falar mal da pessoa na rodinha, não. É para você orar por ela e mandar uma mensagem para ela. Entenda algo. O apóstolo Paulo nos ensina. Então vamos parar de dar desculpas e vamos usar os recursos que Deus colocou na nossa mão. Meus irmãos, tudo que Deus nos deu, nós vamos prestar conta. E se somos uma geração da tecnologia, se não usarmos de maneira correta, vamos prestar conta para o nosso Deus. Precisamos, meus irmãos, do fundo do meu coração, ser como Timóteo e Paulo, e dar mais ânimo para as pessoas que nos cercam, e dar mais força para os nossos irmãos. Uma observação aqui que esse texto me chama, é que o apóstolo Paulo fala que é um ânimo na fé. Ânimo na fé. Isso daqui é o principal, meus irmãos, objetivo. Não que os outros momentos nós não temos que animar. Alguém passou por um luto, está doente, está desempregado, temos que ser amigos, chorar com ele, se alegrar com ele. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a coisa mais urgente e principal é a fé. Porque a fé que está condicionada à salvação ou à condenação das pessoas. Então, meus irmãos, acho que agora talvez você consiga entender, principalmente você que tem acompanhado, o meu coração como pastor. A minha preocupação quando eu estudo um texto e trago um texto para vocês, é fortalecer a fé de vocês, é confrontar talvez erros que vocês têm tido. Por isso, em muitos momentos, vocês sabem, eu sou conhecido por isso, eu trago remédios amargos para você tomar, que muitos faz careta, mas para a glória e honra do Senhor, se for bíblico, se for certo, se for santo, vai abençoar e vai mudar a sua vida, vai te transformar completamente. Você estava vivendo uma falsidade, agora você caminha na verdade. Remédios amargos, mas que produzem vidas. A minha maior preocupação como pastor é com a fé de vocês. Já falei aqui, mas é muito pertinente. Eu não estou preocupado com a suas férias em Paris. Eu quero ir para Disney. Eu quero comprar um carro do ano. Eu quero ter uma casa. Amém. Nada disso é pecado. Mas eu não morro, ou oro, ou perco uma noite de sono com isso. Não. Mas a sua salvação, meus irmãos, eu me preocupo. Por isso eu te confronto. Por isso eu prego a palavra. Para que se você está numa vida falsa, você possa se arrepender e se consertar com o Senhor. E você que é um crente de verdade, possa crescer cada dia mais. O apóstolo Paulo estava sofrendo, porque ele estava com essa preocupação na fé desses irmãos. E o verso 3 continua e diz assim: para que ninguém seja abalado por essas tribulações, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. O cuidado e o amor do apóstolo Paulo era que a intensidade dessas tribulações não abalasse esses irmãos. Meus irmãos, eu te pergunto, você tem se preocupado com os problemas alheios? O problema que o seu irmão enfrenta e está enfrentando te entristece, tira seu sono, te preocupa? Talvez, ou possivelmente, porque nós não somos deuses, nós não vamos mudar a situação, mas nós podemos fazer algo para diminuir a situação, amenizar a situação. Mas em muitos momentos, nós somos piores do que os incrédulos e colocamos lenha na fogueira. A briga da nossa família, a gente não pode ser o causador dela e nem o multiplicador dela. Nós temos que ser os pacificadores dela. Mas aí os irmãos estão brigando um com o outro, os primos, os pais, e você é o causador? Você não é crente não, meu irmão.
Nós somos conhecidos como pacificadores e não arrumadores de problemas. Talvez você não consegue resolver uma briga entre os seus dois irmãos, porque é só Deus para mudar os corações, mas você pode de alguma forma ajudar, e não colocar lenha na fogueira, e quando tiver com um, falar mal dele, do outro, e quando tiver com o outro, para com isso, e sim, tenta ajudar, orando primeiramente, mas sempre apontando para o caminho bom. Não, irmão, você tem que perdoar. Não, irmão, você tem que perdoar. Esse que tem que ser o meu e o seu coração. Mas em muitos momentos nós damos desculpas e atrás de desculpas, e não fazemos o que nós precisamos fazer. Meus irmãos, os problemas alheios estavam preocupando o apóstolo Paulo. É muito triste se os problemas alheios não nos preocupam mais. Nós estamos preocupados com a nossa vida, com a nossa família, com tudo nosso, sendo que a nossa fé é coletiva. Não tem como um corpo estar 100% bem, mesmo que o dedinho esteja machucado. Você vai sentir dores em tudo, você de alguma forma vai mancar. Como, meus irmãos, alguns membros do corpo de Cristo estão mal, e eu e você estamos de qualquer maneira. Eu não estou falando para que, se alguém está em depressão, você entrar junto em depressão com ela. Não, mas se alguém está em depressão, você vai ajudar essa pessoa em depressão. E não vai falar assim, isso é falta de Deus. Isso aí é porque não orou. Conselhos que vêm do próprio inferno. Mas não, meu irmão, eu nem sei o que é isso, porque eu nunca passei, mas eu estou aqui para te ajudar. Você pode ter certeza que eu vou orar por você. Olha a diferença. É isso que eu quero que vocês entendam nessa tarde, meus irmãos. Nós precisamos parar de ser indiferente com a dor do outro. Parar de pensar somente na nossa, de ser egoísta. Verso 4. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. O apóstolo Paulo, ele pincela aqui o passado em Tessalônica. Paulo, ele tinha sido perseguido, quase morto, nessa cidade. Mas o apóstolo Paulo, ele é um homem de Deus e nos ensina a olhar para o amor e não olhar para a dor. O apóstolo Paulo, ele olha para o passado e ele não olha para os momentos ruins que ele viveu nessa cidade. Ele olha para os momentos bons que ele viveu nessa cidade. Ele foi perseguido, quase morto, sim, mas nasceu uma igreja nessa cidade. Tinha crente convertido nessa cidade. O apóstolo Paulo não tem o que, infelizmente, muitos nós temos que falamos, que é os famosos gatilhos. Então nós não conseguimos ir para um lugar, nós não conseguimos falar, fazer por causa disso. Muitas pessoas não conseguem voltar para a igreja por causa que falsos pastores a machucaram com falsas doutrinas. Mas, meus irmãos, seja liberto hoje disso. E é isso que eu te pergunto, mediante esse texto: como você tem olhado para o seu passado? O apóstolo Paulo, ele sabia a dor dos Tessalonicenses, porque ele tinha também sentido essa dor. Você que já passou por dores, como que você vê alguém passando por uma dor e é indiferente à dor alheia? Você deveria ser o primeiro, você que já passou, a se levantar para ajudar as pessoas. Mas você vive a sua dor, e talvez porque ninguém te ajudou, você não quer ajudar ninguém. Não é assim a fé cristã não, meus irmãos. Nós pagamos mal com bem. Mesmo que ninguém fez nada para a gente vai fazer para o outro. É isso que o nosso Deus nos ensina. Pare com essa fé egoísta e egocêntrica. Você é um servo, como nós já ministramos aqui. Jesus serviu, quanto mais nós. Meus irmãos, mude a sua perspectiva do passado e olha para as coisas boas. E aí, se você fizer isso, você vai resolver hoje a situação com seus pais, que você está brigado com eles. Porque seus pais podem ter feito muitas coisas erradas? Pode. Eles são humanos e talvez não são crentes de verdade, ou não são crentes de nada, e aí te machucou e fez coisas erradas. Mas é só coisa ruim que eles fizeram durante todo esse ano de vida. Eu acho que se você se esforçar, você vai identificar coisas boas. Vocês casados, que talvez está pensando em divorciar, talvez hoje está o inferno mesmo, mas o casamento de vocês só foi coisas ruins, ou teve momentos bons? Olhe para eles. A relação
Falei dos filhos com os pais, mas dos pais com os filhos. Talvez hoje está difícil, mas só teve um momento difícil. Olha para o momento bom, olha para a alegria, olha para os prazeres e não foca nos problemas. Mas infelizmente somos assim. Temos 99 virtudes, nós olhamos para um defeito. Pare com isso. Ajuste a sua ótica, olhe na perspectiva certa. O apóstolo Paulo nos ensina. Você vai ter uma vida abundante, bem mais leve. Verso 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não o seduzem, tornando inútil o nosso esforço. Meus irmãos, esse verso, ele é muito lindo, porque o apóstolo Paulo, ele diz que não suportava mais. Era uma preocupação, meus irmãos, avassaladora no coração deles. Provavelmente você já teve alguma preocupação por algo assim. Era isso que o apóstolo Paulo estava vivendo. Ele estava tão incomodado com a situação dos Tessalonicenses, com a falta de notícia, que ele não suportou mais. Ele falou: Timóteo, vai lá e traz notícia para mim, porque eu tenho que saber o que está acontecendo. Paulo, ele tinha uma preocupação, ele tinha medo que esses irmãos se desviassem da fé. Porque Paulo ficou só 3 semanas nessa igreja, meus irmãos, e depois teve que fugir. Então eles eram novos na fé e perseguidos. Imagina a preocupação do pastor, apóstolo Paulo. Era difícil. Por isso ele ficou com essa agonia, vamos dizer assim, com esse desespero, e enviou Timóteo. Meus irmãos, será que as tribulações alheias, as tribulações dos terceiros, têm gerado isso em nós? Será que nós não suportamos mais ver um irmão passando por dias maus e talvez nós botamos a mão no bolso para que ele não passe fome? Nós não suportamos mais, talvez, ver uma situação complicada com o nosso vizinho, que nem é crente, não é nada, nem é nosso amigo, mas nós não suportamos mais, mas nós vamos tocar a campainha e talvez tentar servir de alguma forma. Será que as dores alheias têm mexido conosco? Ou temos um coração tão duro, insensível, que pode acontecer o que for, que nada nos toca mais? Meus irmãos, essa não é a igreja do Senhor. Igreja egoísta, uma igreja que olha só para você, não é a igreja de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos olhar mais para o lado, nós precisamos nos preocupar mais com as pessoas, nós temos que parar com esse individualismo do inferno. O Senhor tem que nos ajudar nisso. O apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação como um homem que era. Satanás, ele usa as tribulações para destruir, mas o nosso Deus usa as tribulações para nos fortalecer. Eu e você temos que ter essa esperança. E esses irmãos, mediante tudo que Deus fez, eles não fraquejaram na fé e eles permaneceram. Do verso 1 ao 5, então, o apóstolo Paulo conta a história do envio do Timóteo. Mas agora, do verso 6 ao 10, o apóstolo Paulo vai contar a questão do retorno de Timóteo, um ótimo retorno. E o verso 6 está escrito assim, leia comigo. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejamos ver, assim como nós queremos vê-lo. Timóteo, então, para a glória de Deus, trouxe boas notícias para o apóstolo Paulo. E ele destaca aqui, mediante essa notícia, 2 das principais características que todo cristão tem que ter, que é a fé e também o amor. Meus irmãos, eu pergunto isso para você. A fé e o amor era o motivo da alegria do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olhava para os irmãos, eles tinham fé e amor, então o apóstolo Paulo se alegrava. Será que isso te alegra? Você vê no seu irmão que ele tem fé e que ele é alguém amoroso? Porque se isso não nos alegrar, está tudo errado. Está tudo errado se você vê um irmão chegando todo atrapalhado, com a vida toda errada, e aí Deus transformar ele, Deus limpar ele, Deus curar ele, Deus levantar ele, e você não se alegrar com isso.
Mas infelizmente nós só se alegramos quando talvez alguém ganhe na Mega Sena, alguém fica muito rico, alguém consiga uma graduação na faculdade. Tudo isso é lícito e não é pecado e devemos se alegrar também. Mas a principal alegria da fé cristã tem que ser a caminhada cristã, tem que ser a espiritualidade. Em muitos momentos nós somos indiferentes, nós não nos alegramos com aquele irmão que tinha um vício e venceu o vício. Isso tinha que ser motivo de fazer uma festa. Aquele irmão que era grosso com a esposa, hoje é um homem de Deus. Nossa, tínhamos que celebrar. Mas infelizmente não. O crescimento espiritual não nos dá os êxtases, os aplausos, mas o crescimento no mundo, aí sim, nossa, você agora, você era peão, agora você é o gerente, que legal, isso nos alegra. Mas, meu irmão, eu não estou falando de chegar como meme e ser pastor, não, estou falando de ser crente mesmo, de crescer na fé. Isso tem que nos alegrar, meus irmãos. Não tem nada que me alegra mais como pastor, que ver vocês chegando, se batizando, se desenvolvendo, crescendo, se arrependendo dos pecados. Isso é o meu maior prazer como pastor. Eu e você, meus irmãos, temos que entender essa realidade. E essa igreja, ainda no verso 6, ela tinha então fé. Meus irmãos, uma igreja sem fé está morta. Um cristão sem fé não está vivo. É isso. Nós precisamos da fé para crer no Senhor. A fé é a porta de entrada para o reino de Deus e também é o combustível para a permanência do reino de Deus, porque o justo vive pela fé. Então eu e você, agora rapidamente, abrindo parênteses, olhando para nós, será que temos fé? Porque se não temos, algo está errado. Outro ponto, uma igreja que tinha amor. Meus irmãos, isso é uma das principais evidências que somos cristãos de verdade. Sem amor, o apóstolo Paulo já nos ensinou que nada vale. O nosso Deus, em João 15, nos ensina que assim saberão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Paulo enviou Timóteo para essa igreja, e Timóteo chegando lá, ele achou fé e amor. Se Deus enviasse alguém aqui para hoje, para o culto de 15 horas, e olhasse os seus corações, o Senhor iria achar fé e amor? Ou você, na verdade, ao invés de ter fé, você é incrédulo? Ou você, na verdade, ao invés de ter amor, você é um arrogante? O que tem no seu coração, meu irmão? O que tem aí dentro? Porque é isso que te vai ser crente. Porque botar roupinha bonita é fácil. Qualquer incrédulo bota. Lá em Brasília tem vários ladrões que estão de paletó. Mas e o seu coração? E o perdão que você tem que liberar? E as contas que você tem que acertar? E a tratativa com as pessoas que não tem nada a te oferecer? Porque talvez eu, como pastor, você me trata bem. E os diáconos, você trata bem? E os câmeras, você trata bem? E os garçons, você trata bem? Porque talvez você tenha um pouco de dinheiro, você acha que é melhor do que as pessoas. Isso é inadmissível um crente fazer isso. Será, meus irmãos, se Deus olhar para nós, vai achar amor e fé? É isso que tem que ter dentro de todo crente de verdade. Se não tem, alguma coisa está errada. Reflita sobre isso, sobre esse check-up divino. Outro ponto ainda no verso 6, é que essa igreja tinha uma boa memória. Eles tinham passado por dias maus, eles estavam sendo perseguidos, mas mesmo assim eles tinham carinho pelo apóstolo Paulo. Eu e você temos que aprender sobre essa questão de olhar bem para o passado, meus irmãos, para poder valorizar muito mais as conquistas, valorizar muito mais as coisas boas, do que focar nas coisas ruins, ou talvez nos fracassos da vida. Olha para as coisas boas, tenha um olhar bom para as pessoas e para os lugares, que sua vida vai ser muito mais leve. Versos 7 e 8, leia comigo. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados como soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Meu Deus, que texto forte. Paulo fala que agora vive, porque eles estão firmes no Senhor. A falta de uma notícia boa pode nos entristecer, meus irmãos, mas a vinda de uma notícia boa
nos torna animados como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava enfrentando tribulações e perseguições, mas ao receber notícia que os irmãos estavam bem, ele então é consolado e se alegra. Você consegue ser assim? Passando por dia mal, mas entendendo que o outro irmão conquistou algo bom, você consegue se alegrar? Esse é o convite da fé cristã. Mesmo mediante as suas dificuldades, quando um irmão tem boas notícias, você consegue se alegrar? Mesmo quando seus filhos estão nas drogas, mas quando os filhos dos outros são libertos das drogas, você consegue se alegrar? Você que está esperando e buscando e orando para ter um filho e não consegue, quando outra pessoa fica grávida, você consegue se alegrar? Você que tem buscado uma cura, mas ainda não chegou, quando outra pessoa é curada, você consegue se alegrar? Se a resposta for não, está tudo errado. A resposta for não, a gente não entendeu a fé cristã ainda. Meus irmãos, independente dos nossos processos, eu e você temos que alegrar com os que se alegram. Nós temos que celebrar a cura do outro, mesmo que a nossa ainda não chegou. Porque se fosse ao contrário, você ia gostar? Que alguém fosse indiferente ao que você recebeu? Que você contasse um testemunho que seu filho foi liberto das drogas e alguém se levantar, mas o meu não foi? Seria legal? Claro que não. Se não seria legal conosco, por que é legal com os outros? Eu e você temos que nos colocar mais no lugar das pessoas e celebrar as celebrações delas e não pensar só na nossa. Porque infelizmente, tristemente, a bênção que é bênção é a bênção que só chega no nosso endereço. Porque a bênção que chega no endereço do nosso vizinho, para a gente não é bênção, nós somos indiferentes. E nem sai um glória a Deus na nossa boca, para falar assim, glória a Deus, Senhor, o Senhor curou o fulano, glória a Deus, Senhor, o Senhor libertou o ciclano, glória a Deus, o Senhor abençoou o meu irmão. Não, nós te agradecemos, e se agradecemos, quando é para nós. Isso revela um diagnóstico de uma fé egoísta, alguém que não se alegra e nem sofre pelos irmãos. Eu e você temos que ter esse coração, meus irmãos. Esse é o convite da fé cristã. Verso 9 e 10. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-lo pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Como ser grato? O apóstolo Paulo fez essa pergunta retórica e ele mesmo no verso respondeu, mediante a oração. O apóstolo Paulo, ele não podia ir até eles, mas ele podia orar por essas pessoas. Dia e noite o apóstolo Paulo se dedicava em oração para esses irmãos. Como, meus irmãos, nós precisamos parar um pouco de orar somente para nós e orar também para os outros. Na sua oração diária, que eu espero que você tenha orado, existe um tempinho, um trechinho, a brecha para orar por outras pessoas, por outras famílias, por outros sonhos? Ou tudo é eu, meu? O Senhor quer nos ensinar e nos levar a ter esse coração do apóstolo Paulo, um coração que fica dias e noites orando em prol dele? Não, orando em prol das outras pessoas. E aí, depois desse retorno do apóstolo, retorno de Timóteo, o apóstolo Paulo vai finalizar esse capítulo fazendo orações a Deus, do verso 11 ao 13. Pedidos de quem, se alguém se preocupa verdadeiramente, vai fazer. Verso 11, o primeiro pedido está escrito assim: que o próprio Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, preparem o nosso caminho até vocês. Ele ora para que o caminho dos Tessalonicenses sejam preparados. Quem prepara o caminho de tudo e de todos é o nosso Deus. Se, meus irmãos, amamos alguém, nós vamos nos preocupar com o que caminho eles têm trilhados. Se você olhar para o irmão e ele está indo para o abismo e você não faz nada, você nem ora, que é o básico, alguma coisa está errada.
Você não está em sã consciência. Você crê que quem não está em Cristo vai para o inferno? Porque parece que a gente não crê. Porque a gente vive uma vida apática, dia após dia, religiosa, de vir no culto, e depois domingo vem no culto de novo, e não prega o evangelho para ninguém, e não vive o evangelho. Parece que o inferno não existe. Mas agora, se você entende que existe, você vai orar mais, interceder mais pelas pessoas. Você vai ser usado como boca de Deus mais na vida daqueles que estão precisando, que estão se perdendo. Você não pode ser indiferente. Quando alguém está trilhando um caminho errado, você tem que se levantar e pelo menos fazer sua parte, de tentar fazer algo. Não estou prometendo sucesso, porque eu não sou Deus, mas pelo menos ora, ou talvez fale. Se a pessoa não te deu abertura, amém, continue só orando, porque oração ninguém pode te impedir. Mas, meus irmãos, faça algo, não fique de braços cruzados, indiferente às dores alheias, talvez aos erros alheios, que eles só estão errando porque eles não têm a sabedoria que você já tem. Mas tempos passados você também não tinha ela, e você errava. E aí alguém te amou, e agora você não quer amar essa pessoa. Aí você temos que ser paciente com os fracos na fé, e não ser indiferentes. Verso 12. Que o nosso Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm um para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. O apóstolo Paulo ora para que o crescimento possa acontecer. Mas crescimento de quê? Será que é o crescimento de seguidores do Instagram? Vamos crescer? Não, o segmento da conta bancária. A conta bancária está com X e vai avançar. Não. Fé cristã não ora para isso. O apóstolo Paulo ora para o crescimento no amor. É esse crescimento que nós devemos crescer até o último dia da nossa existência. Meus irmãos, ele já tinha amor. Paulo não ora para o amor começar a existir. Não, Paulo ora para o amor começar a crescer. Em muitos momentos, nós queremos sempre que a nossa conta bancária cresça, que a gente cresça profissionalmente, enfim. Tem alguns que são pecaminosos, outros nem tanto, mas o principal crescimento, infelizmente, nós não buscamos. Fazemos campanhas para a casa própria, fazemos campanhas para o carro, fazemos campanhas para passar no concurso, fazemos um monte de coisa, mas eu nunca vi alguém fazendo campanha para amar mais. Eu nunca ouvi alguém fazendo campanha para ser mais humilde. Mas para ter poder, a gente quer. Ter dom, a gente quer. Mas fruto, ninguém quer. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Paulo entende que eles estavam numa tribulação. E os momentos de tribulação podem gerar os momentos de ser egoístas. Então Paulo ora para eles ter mais amor. E aí ele fala, ainda no 12, dois termos importantes. Ele fala, amor um para com os outros. Aqui ele está falando do amor com os irmãos. E essa é a minha oração. Vocês têm que se amar mais, você tem que se conhecer mais, você tem que se perdoar mais, vocês têm que conviver mais. A fé cristã nos convida a nós sermos essa comunidade fraternal, amando um ao outro. Mas ele também fala, no finalzinho, o amor para com todos. Aqui ele está falando, sabe com quem, meus irmãos? Para eles amar os seus perseguidores. A fé cristã não mata inimigo, a fé cristã ora por inimigo, a fé cristã ama o inimigo. O apóstolo Paulo, mesmo numa igreja perseguida, convida essa igreja a amar eles. Viu como você não tem desculpas para não se alegrar e não sofrer, mesmo com pessoas que talvez não gostam de você? E você temos que fazer o bem para todas as pessoas. E verso 13 e último. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Paulo ora então para que o fortalecimento chegue, mas um fortalecimento com qual propósito? Um propósito dele se tornar irrepreensível em santidade. Santidade é viver uma vida com os princípios bíblicos. Está muito além da parte sexual de alguém, em todos os momentos. É não mentir, é pagar os nossos impostos, é fazer tudo certinho.
Isso é irrepreensível, é um termo usado para os lutadores da época. O irrepreensível era o lutador que ninguém conseguia agarrar ele. Ele era o famoso ensaboado. Ele era ágil, ninguém conseguia pegar ele. Eu e você temos que crescer em santidade, para que, se alguém fosse falar da gente, vai ter que inventar mentira. Porque eu e você, assim como o nosso Deus, nós também somos santos. Nós vamos vigiar, nós vamos dar bom testemunho. O apóstolo Paulo, então, ora para esse momento, para que eles possam estar aptos para o encontro com os irmãos. Paulo, então, meus irmãos, se preocupa com a santidade dos irmãos. E você, se preocupa com a santidade do irmão ou não? Você sabe que alguém está em adultério? Ah, não é eu mesmo, pastor, não é minha vida. O que é isso, meu irmão? Você sabe que alguém está se relacionando antes do casamento? Ah, não, pastor, ele vai sofrer as consequências. O que é isso, meu irmão? Se levante, primeiro para orar, e segundo, mediante a estratégia que o Senhor te der, na abertura que essa pessoa te der, de confrontar ele, de falar, está errado, pare com essa pouca vergonha, respeita a sua esposa e seu esposo. Você ama a Deus e está vivendo desse jeito? A santidade do nosso irmão tem que nos preocupar. Então eu e você temos que parar com essa indiferença e essa fé egocêntrica. Algumas aplicações para a gente finalizar esse momento. Primeira, você terá dias bons e dias maus. Assim como os irmãos de Tessalônicas, teve dia bom e dia mau. Assim como o apóstolo Paulo teve fartura e teve escassez, você também terá. A fé cristã não é indolor, vai doer sim. No mundo tereis aflições. Eu não vou mentir para vocês para ganhar vocês, porque eu não vou estar ganhando vocês mentindo para vocês. Eu vou te falar a verdade, vai ter dias maus mesmo sendo cristão. No mundo tereis aflições, sim, esse versículo não foi tirado da Bíblia, mas eu como pastor, eu estou aqui para te ajudar nas suas tribulações, eu estou aqui para chorar com vocês, eu estou aqui para enfrentar a luta com vocês, mas a luta vai vir. Por que eu falo isso? Muitas pessoas em crise, talvez por ter ouvido um evangelho mentiroso, chega para mim, pastor, eu estou indo na igreja, eu estou orando, eu estou jejuando, e eu estou lendo a palavra, eu estou dizimando, eu estou fazendo tudo, e a tribulação vem. Por quê, pastor? Eu pergunto, por que ela não viria? Quem te falou que ela não viria e mentiu para você? O apóstolo Paulo, meus irmãos, o maior evangelista da igreja, doente, perseguido injustamente, morreu velho, abandonado, com a cabeça cortada. E você está achando ruim porque você pegou uma gripe? Quer abandonar a igreja, abandonar Jesus? Que evangelho é esse? Esse não é o evangelho de Cristo. Alguém já mentiu para você, mas eu não vou mentir para você. Vai ter dias maus sim, mas os dias maus com Jesus são os melhores dias, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. E aí sim, hoje ainda não, mas aí sim, um dia nós iremos para um lugar que aí sim não vai ter morte, choro, dor, tristeza. Aí sim, não vai ter, mas aqui vai ter. Mas mesmo tendo, é o melhor caminho, é a única verdade, é a única vida. Segunda aplicação, que você possa, meus irmãos, assim como eu, chorar com os que choram, e não mais ser indiferente às dores alheias. A dor do nosso irmão tem que nos preocupar, tem que nos entristecer. E terceira e última, que você possa se alegrar com os que se alegram. Que eu e você não possamos ser invejosos quando alguém é abençoado. Que possamos celebrar, agradecer a Deus, botar um sorriso no rosto, porque os nossos irmãos estão conseguindo fazer o que é certo, o que é santo, o que é bom. Que possamos nos alegrar, que possamos sofrer por causa dos nossos irmãos. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.